O que conecta dados, decisões e resultados de forma tão poderosa que muda o jeito das empresas operarem e de líderes tomarem decisões? A resposta está na inteligência artificial, conexões e resultados reais. Um tema que nos desafia a repensar o presente e redesenhar o futuro. É o momento gestão, inteligência artificial, conexões e resultados reais. E para trazer essa visão de impacto e inovação, nós vamos receber aqui no palco Eco Moliterno, CCO da Accenture. Eco, o palco é seu. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Já boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, em nome da Accenture, eu queria agradecer a toda a diretoria e ao presidente Leonardo por esse convite e saudar todos os líderes aqui das indústrias e dos atacados distribuidores presentes. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Accenture, a empresa, né, onde eu trabalho, que eu estou representando aqui hoje, ela tem uma preocupação com esse tema, que é o tema da palestra aqui hoje, inteligência artificial, acho que é o tema mais falado ultimamente, exatamente por ser uma empresa de pessoas. Quando a gente olha a lista das 10 maiores empregadoras privadas do mundo, vocês veem ali a Accenture em 4º lugar. A gente está chegando em quase 800 mil funcionários no mundo. Só na América Latina são cerca de 25 mil. A lista que tem 3 representantes da China, 3 dos Estados Unidos, 1 da Índia, e a gente que tem sede na Irlanda, mas está presente no mundo todo. Então, é um tema que a gente está estudando bastante, né? Como a gente muda a nossa estrutura, cada vez mais à luz da inteligência artificial, e ajuda os clientes nesse novo momento. Eu lidero dentro da Accenture uma área que chama Accenture Song, que é focada em crescimento. Essas são todas as divisões dentro da empresa, né? A parte de operações, tecnologias, de automação, negócios, e a área que eu lidero, ela faz essa triangulação entre tecnologia, estratégia e criatividade, exatamente para trazer essa nova visão, essa nova forma, né, de se posicionar à luz de tudo que está acontecendo. E o que está acontecendo, pessoal? Fato é, a gente está vivendo uma revolução. Só que essa palavra, ela carrega uma conotação que traz mais preocupação, ela mais atrapalha do que ajuda na minha opinião. Então eu costumo tirar ou apagar aquele R e mostrar que, na verdade, a gente está vivendo uma somatória de evoluções que aconteceram concomitantemente e que culminaram no mesmo ponto. Por isso que a gente está vivendo esse momento único e revolucionário que vai mudar tudo que a gente faz daqui para frente. Então eu vou elencar hoje todas essas evoluções, que fica mais fácil, o famoso colocar todo mundo na mesma página, para a gente entender de onde a gente veio, onde a gente está hoje e para onde a gente vai. Quando você consegue marcar 2 pontos na trajetória, fica fácil identificar qual é o terceiro. A primeira evolução, saiu aqui? É a evolução da própria inteligência artificial. Vou esperar o pessoal projetar aqui. Exatamente, né, um termo que foi cunhado lá atrás. A primeira vez que falou-se sobre inteligência artificial foi em 1956. Então, estamos falando da década de 50. Mas a grande aceleração foi nesse último século, né, em 3 etapas distintas. Na primeira década, a gente viveu a era do machine learning. O que era isso? As máquinas dependiam única e exclusivamente dos humanos para assimilar as informações. A gente precisava imputar os dados nelas, senão não tinha como elas fazerem a análise dessas informações. 10 anos depois, as máquinas começaram a aprender sozinhas. A fase que a gente chama do Deep Learning. Ela já tem análise visual e sonora. Já conseguem ler livros e escutar áudios para aprender a partir deles. E nós, humanos, fomos incentivando isso, né? Acho que todo mundo já passou pelo teste do CAPTCHA, né? Que antes eram letras randômicas só para ver se você era um robô ou não. E depois alguém teve a brilhante ideia de falar, já que tem milhões de pessoas fazendo isso no mundo simultaneamente, vamos pegar alguma palavra que ficou mal escaneada na dobra de um livro e validar que palavra é essa, para a gente ensinar as máquinas a lerem livros sozinhas. E agora a gente está entrando nessa terceira onda, na terceira década, que é a década generativa, né? Os tão falados LLMs, já deve ter escutado muito, Large Language Models,
como, por exemplo, o ChatGPT, que levam para um outro patamar tudo isso. Que a gente vai ver agora, quando a gente analisar a evolução dos algoritmos, que eles vêm junto, vêm a reboque dessa evolução principal da inteligência artificial. Os algoritmos nascem lá atrás com uma função descritiva. O que era isso? A informação antes estava dispersa em muitos lugares, estava pulverizada nos almanacs, nas enciclopédias, nos dicionários. Então, para cada coisa específica, você tinha que buscar em um lugar específico. Quando surge, por exemplo, o Google, você agora junta tudo num lugar só. Então, pela primeira vez, você consegue entender hábitos de busca, fazer correlações entre assuntos que antes eram impossíveis de serem correlacionados. Aí o algoritmo dá o seu primeiro passo, que ele começa a entender, quem buscou isso, também buscou isso. Então ele começa a virar diagnóstico, que inclusive para vendas virou um super artifício, porque quem comprou isso, também comprou isso. A Amazon começou a usar, entre outras, esse artifício, para fazer recomendação de compras, né? Com base nas pesquisas que está todo mundo fazendo. Quando essa recomendação atinge um patamar de assertividade de praticamente 100%, o algoritmo dá mais um passo. Agora ele não é mais só diagnóstico, ele passa a ser preditivo, ele antecipa aquilo que você vai querer. Porque ele já tem uma base tão analisada, e é um volume tão grande de pessoas buscando isso, que ele já tem a assertividade, já vai ali na veia. A gente acabou de ver pesquisa de opinião, aqui é uma evolução disso já muito acertada. E aí, o que a gente vê? A morte lenta e gradual da tela default, da tela inicial igual para todo mundo. Se todo mundo entrar no Google agora, a tela vai ser praticamente igual para todos. Se vocês entrarem na Amazon, em qualquer player de e-commerce, ela vai ser 80% igual. Mas se todo mundo agora entrar na Netflix, a tela vai ser 100% diferente, porque a Netflix já pega todo o conteúdo que ela tem e já faz um filtro, uma curadoria para você. Então não existe a possibilidade mais de você ver o todo. Você só vê aquilo que é direcionado para você. Quando esse filtro, essa curadoria começa a ter também uma assertividade de 100%, o algoritmo vai lá e dá mais um passo. Ele não é mais só preditivo, agora ele é prescritivo. Ele tem certeza absoluta que é isso que você quer. E aí o que acontece? Não tem mais um monte de opção para você escolher. Agora é uma só, que é o TikTok. Quem tem aqui filho ou adolescente em casa, sabe como eles são muito mais ligados nisso do que em outras formas de consumir conteúdo. Por quê? Porque não tem a opção da escolha. O que acontece, né? Você chega no momento onde você tem um conteúdo só. Eles não querem ter uma opção. Eu que vivia escassez de conteúdo na TV, tinha 5 canais quando eu era criança. E eu tenho uma Netflix, eu acho o máximo poder escolher tudo. Para eles é um ruído. Então essa é a nova evolução da escolha, da compra. Porque você não tem mais essa quantidade de coisas. Até que se chega no generativo, onde não tem nem mais o que você escolher. Você fala o que você quer e a máquina te entrega, a inteligência artificial dá pronta para você. Então a evolução clara é essa, é a diminuição das opções de escolha. Você vai treinando, está doutrinando uma nova geração que não quer mais ficar escolhendo tudo que tem à disposição. Me dá aquilo que eu já quero. Ela já conta com o algoritmo para isso. E isso vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, né? A internet demorou para chegar em 800 milhões de usuários, demorou 13 anos, o ChatGPT demorou 2. Olha as curvas comparativas. Então, é uma velocidade exponencial sem escala e sem precedentes na história da humanidade. Que a gente vai ter que entender como isso impacta o que a gente faz. E o que a gente faz? A gente trabalha com compra e venda. Então, essa evolução, indo lá para trás, desde o início até hoje, como foi evoluindo isso? Lá atrás era a era do produto, era tudo focado na aquisição e no volume, né? No momento inicial de relacionamento, poucas marcas, e aos poucos a gente foi evoluir para a era do canal. Como é que eu dou vazão? Como é que eu distribuo isso da forma mais eficiente, já incorporando tecnologia nessa equação, que antes não fazia parte. Então a gente está falando desse primeiro momento, que é o Product Century, era tudo voltado no produto, era o centro de tudo. A partir da década de 90, a gente começa a colocar as pessoas como parte dessa equação. É maluco pensar isso hoje, mas elas não faziam parte, né, disso, desse cenário de compra e venda. Então, na era do cliente, você começa a analisar crescimento, jornada de compra. Pela primeira vez, você cunha termos, né, como propósito, que antes não faziam parte disso.
até que a gente chega na tão falada era da experiência, que a gente viu até recentemente, né? Onde aí sim um cenário muito mais competitivo, mais do que só a internet, você já tem cloud, mobile, social, e acontece, né, a digitalização de tudo, todos os processos passam a ter uma base digital, e quando tudo é digital, você gera o que a gente chama na Accenture de expectativas fluidas, você passa a comparar experiências entre indústrias que antes você não compararia. Você vai jantar à noite, você vai de Uber. Aí o Uber você não paga, ele é o frictionless, como falam, né? Não tem pagamento. E o restaurante, mesmo que você vá lá sempre, toda vez você tem que pagar. Por que lá eu pago e aqui não? Você jamais compararia um restaurante com um táxi, mas você começa a criar esse denominador comum nesse momento customer centric que a gente viveu até pouco tempo. O que a gente está vivendo agora? Um momento muito raro, onde a gente inaugura uma nova era e ao mesmo tempo um novo ciclo, né, impulsionado por uma pandemia que fez as coisas acelerarem, e a gente chega na tão falada agora era da relevância, né? A palavra-chave agora é ser relevante para as pessoas. Qual é a diferença? Mais do que retê-las, a gente tem que cuidar das pessoas, tem que ter um olhar mais holístico, um approach mais humanizado em relação às pessoas. Eu acho que até essas terminologias consumidor, cliente, fornecedor, elas tendem a ficar obsoletas ao longo do tempo, porque você está falando de pessoas para pessoas cada vez mais. Nesse novo cenário, né, muito mais competitivo, a experiência passa a fazer parte de tudo, ela é embedada dentro do processo todo, e surge o que a gente chama de relacionamento digital humanizado, palavras que eram quase antônimas, né, totalmente díspares, era uma coisa ou outra, ou estou no mundo digital, né, online, ou estou no mundo físico, tangível, real. Eles se compõem agora, não existe mais um ou outro, são os dois juntos, nesse novo ciclo que a gente acabou de entrar, que é o que a gente chama de life-centric, que é colocar a vida das pessoas no centro, para aí você conseguir ser mais relevante para elas. Qual é o impacto comercial que a gente tem ao longo dessa jornada? Lá atrás, bastava você ter o melhor produto ou serviço que você vendia mais. Não tinha outra forma e era a forma mais vencedora. Aos poucos, com a entrada dos dados, a gente conhecendo mais os consumidores, quem conseguia antecipar as tendências, vendia mais, porque você chegava antes, você adivinhava o que as pessoas queriam. Qual vai ser o grande diferencial agora? Como é que a gente vende mais, entra mais nesse cenário? Fazendo mais parte da vida das pessoas. Seja consumidor final, seja o B2B, não importa. Essa nova forma, um novo direcionador de compra que vai fazer diferença daqui para frente. Vamos juntar todas essas evoluções no mesmo slide, para a gente fazer essas correlações? Eu coloquei aqui no footer, aqui embaixo, para a gente se posicionar no tempo e no espaço, a evolução da tecnologia. Né? A internet abre como um sistema para todo mundo aqui em 95, engatia durante os 5 primeiros anos, os primórdios da internet. Na primeira década surgem, né, os grandes players de plataforma, né, os big techs, né, o celular ainda na era 3G engatinhando. Na outra década, o celular assume o protagonismo com a tecnologia 5G, e agora a gente está na era da computação quântica e da inteligência artificial, que tem a curva lá em cima de evolução que eu mostrei. Começou lá no machine learning, foi aos poucos para o deep learning, e agora a gente está no generativo. A reboque disso vem a evolução dos algoritmos, indo desde o descritivo até o generativo que a gente está vivendo hoje. A forma, né, como a gente compra e vende, seguindo essa lógica também, essa evolução, lá atrás era o Product Centric, a gente teve o período Customer Centric, e agora entrando no período Life Centric. E onde que isso se tangibiliza, né? Qual é a interface entre a gente e quem compra? Lá atrás era única e exclusivamente as lojas, você não tinha outra forma de adquirir qualquer coisa, a não ser indo para a loja física. Quando surge a internet, você passa a ter os sites, os e-commerce. Você tem a opção de comprar na loja física ou na loja online. Quando os aplicativos viram o centro de tudo, você tem os aplicativos, que agora passam a ser o centro no celular, está na sua mão. E o que vai ser daqui para frente cada vez mais, e que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, queira ou não? Os agentes, né, os sistemas de agentes que vão estar dentro das operações fazendo essa otimização de compra. Então, a partir de agora, eu vou focar nesse último período que a gente está vivendo agora, para a gente entender exatamente o impacto dessa somatória de evoluções que culminaram nesse momento. Mas se eu tivesse que resumir para vocês em 2 palavras, duas palavras para eu entender, para eu levar para casa, qual é o D para? Simples, são palavras parecidas na grafia, mas muito diferentes nos significados. A gente sai de uma era de automação, onde a gente usou a tecnologia para automatizar os processos,
e está entrando cada vez mais na era da autonomia. Aí eu grifei o IA para vocês lembrarem que a inteligência artificial que está dando esse impulso. E autonomia em todos os sentidos. Autonomia para a gente fazer as coisas de uma forma mais livre, a gente se liberta, né, de funções que as máquinas fazem melhor do que a gente, e as máquinas também ganham autonomia para fazer coisas sozinhas. E é isso que eu vou mostrar agora. Quando a gente olha essa evolução, o que está por trás? Né? Uma inversão de valores. A automação é um processo que ele tem a tecnologia no centro, operado pelos humanos. Quando a gente fala de autonomia, é o oposto. É o humano no centro, operado pela tecnologia. Isso muda completamente a forma, né? E é uma evolução, mais uma, que a gente vai ter que entender. Vamos estudar ela mais a fundo, né? Tem esse material, quem quiser tirar foto, é um estudo grande da Accenture, né? Que fala exatamente dos impactos, né? Nas cadeias de distribuição, no supply chain, como elas vão ficar cada vez mais autônomas, né? Mostra que em 2035, 66% das empresas vão estar nesse novo estágio. E ela lista esses 4 momentos, né? Eu vou passar rapidinho aqui. O primeiro momento, que ainda é muito, né, operado pelo humano, é onde menos de 25% das atividades são autônomas, né? Você tem basicamente o Excel aqui como uma ferramenta base, todo mundo ainda muito colocando, imputando informação ali no computador, como a gente viu na evolução dos algoritmos. Aos poucos, quando de 25% a 50% das atividades passam a ser automatizadas, você já começa a liberar as pessoas de tarefas repetitivas e cansativas, né? Que são muito exaustivas para elas. Quando a gente vai, aí sim, a gente dá um superpoder para os funcionários, cada vez mais eles conseguirem fazer mais em menos tempo. Então, além de automatizadas, as atividades são amplificadas, né? A tradução aqui pede, que é o augmentation, que a gente fala em inglês. E aí sim a inteligência artificial generativa começa a entrar para fazer essa parceria, essa dobradinha com os humanos. E lá na frente, a gente tem um cenário onde aí sim, mais de 75% das atividades já são autônomas. Né, os humanos ficam só supervisionando e orquestrando os agentes que estão fazendo essa base, essa operação. E como eu falei antes, todas as indústrias vão ser impactadas por isso. E aqui tem uma boa notícia para vocês. Quando a gente olha esse mapa que projeta até 2050, desse estudo da Accenture, o impacto em todas as indústrias, a gente vê que a indústria do varejo, ela é uma das últimas a ser disruptadas, né? Só tem, depois dela, transportes, não sei se dá para ler, e hotelaria. E aí vem o varejo, porque ainda vai ser uma atividade muito humana no seu cerne, né? No seu core. Mas a gente vê outras que já estão agora, nesse exato momento, sendo totalmente disruptadas. Vamos para a primeira, a indústria da informação. Quando a gente olha aqui em novembro de 2025, a projeção já está num momento onde basicamente ela é mais autônoma, automatizada do que humana. E as notícias dizem exatamente isso. Não sei se vocês viram esse gráfico recente que mostra em verde artigos escritos por humanos, em vermelho artigos escritos pela inteligência artificial. Esse é o ano em que inverteu. Hoje a internet tem mais conteúdo feito pela inteligência artificial do que por os humanos. Então a primeira indústria que já sofreu isso na veia, já está vendo essa transformação. Quando a gente olha, como falou lá o estudo, né, 2035, você olha ali no total, na média total, 66% das empresas vão estar nisso. Mas vamos olhar um pouquinho antes. Vamos ver aqui, daqui a 5 anos, 2030, como vai estar esse cenário? E também uma boa notícia para quem está preocupado. Nenhuma empresa ainda, em nenhum setor, em nenhuma indústria, vai estar no estágio final de autonomia. Né, por mais que a tecnologia já esteja disponível, né, você tem uma série de barreiras, né, complexidade operacional, ambientes regulatórios e, claro, a necessidade de supervisão humana. Não dá para entregar tudo para as máquinas. Então, só lá em cima, a indústria automotiva dos carros já vai ter dado esse passo para esse terceiro estágio. Quando a gente olha o varejo, né, a gente vai estar aqui nesse segundo momento. 2030, sim. A maior parte já vai ser automatizada de todo o varejo. Então, falando uma estimativa de aproximadamente 42%. Então, ainda tem muita margem para a gente se adaptar e entender os impactos disso mais para frente. E falando da inteligência artificial, da nossa relação, e aqui é tanto no pessoal quanto no profissional, essas coisas vão se misturar cada vez mais. Conforme a gente for ficando amiga da inteligência artificial, for conhecendo mais ela conhecendo mais a gente, são 3 etapas dessa relação.
A primeira, que é o que a gente está vivendo hoje, é um guia confiável para todo e qualquer assunto sobre o qual você não tem uma proficiência. Você vai lá no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Perplexity, em qualquer outro, para entender, para pesquisar, para ter informação sobre isso. Então, ele passa a ser, né, você usa os modelos de linguagem para entender as informações que estão disponíveis e sintetizar isso de uma forma muito mais simples, né? O ato de buscar uma informação pressupõe, né, pela etimologia da palavra, que boa parte do trabalho vai ser seu, você vai ter que buscar isso, que são os buscadores. Aqui não, é conversacional. Você pergunta, ele responde para você, né? Ou seja, a gente está migrando, fazendo uma analogia histórica, da biblioteca de Alexandria, toda a informação disponível, para o oráculo de Delfos, né? Ele já te dá a resposta ali na hora, imediatamente. E isso está gerando um impacto, porque as LLMs, as inteligências artificiais, estão virando as grandes influenciadoras de compra. Esse estudo mostra, estudo global, que quem usa, né, o heavy user, quem usa muito inteligência artificial, já coloca ela em segundo lugar como um incentivador, como um decisor de compra em relação a algo que eu estou em dúvida. Só perde ainda da loja física, né? A loja física ainda tem uma preponderância aqui por pouco, mas quando a gente olha comparado com rede social, amigos e família, já ultrapassou. Somado a isso, tem o fator Brasil, né? Falou-se muito e vai se falar muito nesse fórum do Brasil, e a pesquisa mostra que o Brasil é o quarto país que mais confia na inteligência artificial. O brasileiro não tem barreira para adotar essa tecnologia. E a somatória desses dois fatores é essa notícia que saiu recentemente, que a OpenAI, né, dona do ChatGPT, divulgou pela primeira vez os dados, e o Brasil é o terceiro país que mais usa o ChatGPT. Obviamente, ali da lista de cima, a China saiu, porque eles têm os DeepSeeks e os LLMs deles. Mas quando a gente olha esse dado aqui, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o fato, a quantidade, né, 140 milhões de mensagens diárias. Mas depois, quando a gente olha a distribuição por estado, São Paulo lidera pelo volume populacional, mas em seguida vem Distrito Federal, Santa Catarina, e aí vem Tocantins. Olha como não tem barreira de adoção. Não tem esse formato tradicional de deployment das tecnologias que começavam nos grandes centros, depois eram adotadas em escalas pelos centros mais remotos. É simultaneamente em todos os lugares, porque é uma tecnologia humanizada, não tem barreira como teve no digital. O digital chegou antes nas empresas, a gente teve que fazer todo um trabalho de convencimento para as pessoas comprarem online. Vá para o site, para facilitar a vida. Aqui não, as pessoas já estão usando. Então, se antes foi uma transformação da porta para fora, aqui é da porta para dentro. A gente tem que entender que isso já está implementado em larga escala em todos os estados e como a gente se adapta a esse momento. Quando a gente olha aqui também a taxa de conversão por canal, comparando com os buscadores, com o próprio Google, você vê que os dados mostram que um ChatGPT converte 9 vezes mais, porque ele é mais humanizado, ele vai direto naquilo que você quer. A própria inteligência artificial do Google converte mais do que o buscador do Google. Então, cada vez mais as empresas vão ter que se adaptar a esse novo momento de serem buscadas pela inteligência artificial. Não é mais só o SEO, Search Engine Optimization, onde você faz o seu conteúdo aparecer melhor ranqueado nos buscadores, mas também como as inteligências artificiais falam do seu produto, da sua marca, da sua empresa. Lembrando que não é só uma lógica de ranqueamento, ela é conversacional, então ela pode inclusive desrecomendar o seu produto. Se você perguntar, ela vai responder. Então é um novo cenário que a gente está entrando agora. Conforme essa relação for evoluindo, a inteligência artificial vai virando uma leal companheira. Então ela vai estar o tempo todo, não só nos momentos onde eu preciso de um conhecimento específico, mas o tempo todo, ela vai estar no meu bolso, inclusive sendo uma companheira de compras o tempo todo, né? Aqui tem uma evolução rápida, né? A gente nem precisa escutar, mas esse é um assistente de compra que a gente fez lá em 2024 para a L'Oréal, já vai fazer um ano, que era usando o Unreal, né, que é o engine dos games. Então ela tem uma cara meio de game, mas ela conversa com você, fazendo uma analogia como se você falasse com a Lu do Magalu. Hoje essa tecnologia já está aqui, ó, a qualidade já está muito perfeita, já conversa, já está chegando numa acuracidade visual que é quase uma pessoa falando com você. Então isso vai evoluir muito rápido, né, com a NVIDIA e todos os computadores gráficos, e isso está chegando muito rápido e vai ser um assessor de compra e de venda para tudo cada vez mais. Até que a gente vai chegar no terceiro estágio final, onde a tecnologia vai saber tanto, vai conhecer tanto a inteligência artificial, que ela pode fazer compra no meu lugar. Não preciso mais eu estar presencialmente, eu delego para elas, exatamente para elas fazerem esse tipo de compra. E que quem está apostando todas as fichas nesse momento
são as Big Techs. Todas elas, não só as tradicionais, o Google e a Meta, mas as novas estão entrando, o Perplexity e o OpenAI, estão lançando seus compradores, porque eles querem dominar esse processo. Você já está ali conversando com ele, então você pode comprar sem precisar sair. Já faz compra inteira dentro do sistema. Né? Então isso aqui sim, abre porta para as Big Techs entrarem muito pesado nessa indústria. Para quem nunca viu, vamos ver o Project Mariner do Google. Eu vou fazer uma compra simples, eu quero que compre salgadinho. Quero salgadinho que chegue mais rápido em casa. Fazendo uma festa, preciso de salgadinho, compra salgadinho para mim aí. Ele começa a fazer a busca, né? Você não tem publicidade, é um novo G, ele vai fazendo, qual que é o melhor, vai entrando aqui, descobriu que é na Amazon o melhor, está fazendo a compra, está otimizando, está vendo o produto, qual que chega antes, quais foram os melhores reviews, quem entrega, quem tem melhor ranking, né, dentro do sistema, e pronto, comprou, vai chegar na minha casa. Não teve um trabalho, eu terceirizei essa função totalmente. Então o que a gente está vendo, pessoal? A entrada de uma nova forma, que além de já existir o e-commerce, né, a gente tem a compra física, como a gente viu, a compra no mundo eletrônico, no mundo online, e cada vez mais você vai ter a compra agêntica, os agentes fazendo compra. E a gente vai ter que conviver com esses dois cenários. Como a gente compra e como os agentes compram, que são formas diferentes. Né? A gente se impacta por embalagem, por placement, é a questão emocional, relação. A gente tem outros motivadores, né, que fazem você efetivar uma compra ou não, você chegar numa transação final. Os agentes são muito mais analíticos, eles são matemáticos. Eles ficam analisando os reviews dos produtos nos fax, o que falam do produto, se entregou ou não, se teve reclamação ou não. E ele analisa todo esse cenário em segundos. Tudo que foi publicado na internet, que demoraria para a gente buscar, ele faz essa análise em segundo e te dá uma opinião sobre qual você deveria comprar ou não. Então, mais do que os comportamentos de consumo, que vocês conhecem muito bem, cada vez mais a gente vai ter que fazer a lógica algorítmica de compra, associado a isso. De novo, não é uma coisa ou outra, são as duas juntos. Para terminar, vamos entender como essa dança da gente com as máquinas pode funcionar da melhor forma possível. Ou seja, a gente e os agentes. O que a gente faz melhor e sempre vai fazer? Esse lado aqui, né? Toda a parte de intuição, compreensão do humano, porquê das coisas, expertise criativa, julgamento com base na experiência, já faço isso há muito tempo, sei o que dá certo ou não. Construção de relacionamento, não, a gente nunca vai ter um relacionamento como a gente tem olho no olho, de confiança, de entrega, inteligência emocional, nuances culturais, morais e éticas para levar isso para um lugar bom. Mas o que as máquinas fazem melhor do que a gente? Isso sim a gente vai poder delegar para elas. Tarefas repetitivas e operacionais, processar grandes volumes de dados em escalas para detectar padrões e fazer conexões, gerar insights, prever resultados futuros com base em padrões passados. Ninguém faz isso no volume e na velocidade, na escala que as máquinas fazem. Tornar a complexidade gerenciável via automação, para depois você chegar na autonomia. E, óbvio, propor ideias criativas baseadas em dados. Né? A máquina não cria do nada, ela tem insights com base em tudo que aconteceu. E essa somatória, essa acontece nessas duas dimensões que eu falei no início da apresentação. A gente tem que fazer os processos serem centrados no humano, a gente não pode perder isso. Tem que ser cada vez mais tendo os humanos e a gente como centro de tudo. E operacionalizados pelas máquinas. Né? A gente tem que começar a inverter. A gente por muito tempo fez o contrário. A gente tem que resgatar. Não é mais só sobre digitalizar os relacionamentos humanos, e sim sobre humanizar os relacionamentos digitais. É isso, gente. Obrigado. Nós que temos, Eco. Maravilha, viu? Obrigado pela sua participação. Aliás, vamos fazer uma foto aqui, Eco Moliterno, com a presença do presidente da ABAD, por favor, aqui no centro. Muito bem, muito obrigado mais uma vez.